situação do meu Botafogo, eu quero sua opinião também. O Renato Paiva está acontecendo ainda como treinador. O que a gente não pode dizer é que ele não está tentando, né? Talvez isso possa até irritar um pouco o torcedor, porque troca muito. Sim. Mas, junto com as trocas que ele está fazendo táticas, eu acho que a tática ele já entendeu, são 2 atacantes ali, ele já escolheu isso. Ele também está esbarrando com o que outros clubes no Brasil se esbarram, com baixas clínicas. O Botafogo tinha 5 desfalques ontem, dentre eles o Barbosa, que é um zagueiro titular, o Savarino, que é um dos caras mais importantes no Botafogo ultimamente, o Mastriani, de última hora, acabou sendo uma baixa. Quer dizer, o Botafogo já não está com bastos há algum tempo. O Matheus Martins, que muitas vezes era uma opção como titular, acaba também não tendo. Então, assim, a gente tem que sempre levar em consideração desse recorte de que existem desfalques. Já no meio de um trabalho que está acontecendo. A torcida está quente. Meu Deus, eu não aguento mais esse treinador, eu não quero mais esse treinador. Porque, de fato, ontem, o jogo foi muito ruim. E o adversário, ele é muito fraco, né? Mas eu falei aqui no ano passado e falo sempre, a Libertadores nem sempre se joga bem, você tem que ganhar. E talvez isso já até mostre uma casca do Botafogo na competição. O São Paulo também ontem jogou nada e ganhou no sofrimento pela casca que tem na competição. Essa casca é importante. Vene Casagrande, qual é a sua opinião em relação a esse momento do Botafogo, sobretudo do treinador Renato Paiva? A minha opinião eu não acho que demitir o treinador é a melhor opção. Mas eu tenho uma questão com o treinador de não achar que fazer o strike nele é sempre a melhor opção. A sua opinião, Vene Casagrande? Fernandinha, boa tarde. Eu concordo com você e eu acho que no nosso comentário a gente não pode deixar de mencionar isso. O Renato Paiva, ele está tendo desfalques importantes. Mesmo com esses desfalques importantes, eu acho que ele precisa ser cobrado diante do que o time apresentou contra o Carabobo, porque o Carabobo não é um time fraco, é um time amador da Venezuela, é um time extremamente fraco. E se fosse um time um pouquinho melhor, talvez tivesse saído de campo com a vitória em cima do Botafogo, porque de fato o Botafogo, o futebol apresentado pelo Botafogo foi muito fraco. A gente viu o Botafogo em vários momentos levando a pressão do Carabobo. Foi desesperador para o torcedor alvinegro. Foi um dos piores jogos para mim. Eu acho que nessa temporada do Renato Paiva foi o pior jogo do Botafogo, contra o Red Bull foi muito ruim também, mas esse foi muito pior porque eu estou levando em consideração o adversário também. O adversário é muito fraco, gente. Para quem não assistiu esse jogo, o Carabobo é muito fraco. É um time amador da Venezuela. Então eu esperava uma apresentação muito melhor do Botafogo. Não só na parte individual, também na parte tática. Mas, repito, a gente não pode deixar de mencionar os desfalques. O Savarino faz muita falta. Mas, independentemente dos desfalques, o torcedor alvinegro ele fica preocupado. Não é porque foi um jogo irregular. Na verdade, o Renato Paiva ele vem sendo muito irregular. Sim. E é óbvio, querendo ou não, a vitória foi extremamente importante. Em determinado momento na Libertadores, o vencer vai ser mais importante. Você mencionou o São Paulo, mas o São Paulo vem fazendo grandes jogos e, querendo ou não, jogou 3 jogos fora de casa na Libertadores e venceu os 3. E outras partidas jogou muito melhor do que foi apresentado ontem. Já o Botafogo é um time muito irregular. E é por isso que o torcedor alvinegro eu dou razão na hora da cobrança em cima do Renato Paiva, na hora da preocupação, porque a preocupação fica. Tudo bem que os 2 jogos agora na Libertadores são em casa, mas são contra times que são muito melhores que o Carabobo. E fica essa preocupação, qual será o futebol do Botafogo apresentado nessas partidas? Porque o torcedor alvinegro ele não consegue ver uma melhoria na equipe. Muito pelo contrário, um time é muito irregular. Ontem eu brinquei aqui, né? Jogou mal contra o Bahia, perdeu contra o Bahia, vai vencer. Só que eu esperava um futebol muito melhor do Botafogo. De fato, eu esperava uma vitória mais tranquila. E não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, foi uma vitória na base do sacrifício, nos minutos finais. E o roteiro até que foi bom para o Cuiabano, que para mim foi o melhor jogador do Botafogo na partida. E vem sendo um grande jogador desde a chegada do Renato Paiva. Então eu acho que o torcedor alvinegro ele tem razão sim em ficar preocupado com a sequência de jogos. Não sou a favor da queda do treinador, da mudança de comando, não sou a favor disso. Mas eu acho que eu sou a favor de uma cobrança da diretoria em cima do Renato Paiva. Porque o futebol, repito, está no começo do trabalho dele, mas não tem evolução. E é isso que preocupa o torcedor alvinegro. Eu já falei diversas vezes aqui nesse programa como é importante, Lucas Pedrosa, a voz da torcida, né? Nem sempre vai ser feito o que eles pedem, mas pedir, pressionar, mostrar insatisfação, isso é muito importante. Isso mostra a força que a torcida tem, senão a gente perde o nosso traço.
a nossa característica de protestar, de não gostar e tudo mais. E acaba sendo um time pequeno, que não tem cobrança, que não tem nada. Tem que cobrar sim. Vene falou uma coisa certa. Não foi bacana. Eu acho que o que causou ontem no torcedor, e eu vou dizer por mim que eu sou torcedora, foi uma decepção. Eu sentei no sofá esperando assistir pelo menos um jogo intenso, um jogo, pode até não com muita qualidade, mas um jogo intenso, o Pedrosa. E o que eu vi foi um dos piores jogos do Botafogo em cima de um dos piores adversários. Porque, desculpa, o cara bobo é muito ruim. Mas, em contrapartida, o que eu penso no meu pensamento racional? Vocês acham que o John demitiria o Paiva? De coração, assim, você acha? Não. Porque a gente já viu o movimento dele em relação ao Luiz Castro em algum momento. E o que ele já falou sobre a experiência que ele teve na demissão do Bruno Lage. Ele mesmo já falou sobre isso. Então eu acho hoje, eu não vejo o Textor demitindo o Paiva. Então a gente tem um ponto. A decisão é feita por uma pessoa que provavelmente, não é certo, mas provavelmente não vai fazer desse jeito. O que se precisa para o treinador é experimentar. E o que a gente viu ontem, os gols saem das escolhas do Renato Paiva, ô Pedrosa. Porque eu não sei se vocês estão reparando, mas o Vitinho tá pisando muito na grande área. Aconteceu isso no jogo com o Matheus Martins e ele acabou fazendo o gol. E ontem a mesma coisa, ele pisa muito na grande área e acabou que ele estava ali para fazer o primeiro gol. E o Cuiabano, que fez uma dupla com o Alex Telles, eu até falei que isso poderia acontecer, aconteceu um pouco no jogo do Bahia, foi uma escolha. Foi feito desse jeito. O Cuiabano, para mim, foi o grande destaque do jogo, participando do primeiro jogo, fazendo o segundo gol, o segundo já como lateral esquerdo. Então, assim, tem uma mistura de tudo. Tem um trabalho que está muito lento, na minha opinião. Acho que poderia estar um pouco mais acelerado, de positivo do Renato. Mas também uma contrapartida. É assim que funciona. O cara precisa se adaptar. Nem sempre o cara vai chegar como um Arthur Jorge, como um Jorge Jesus, que vai chegar e vai emplacar um time e vai dar tudo certo, ô Pedrosa. Nem sempre vai ser assim. Olha, Fernanda, eu vou ser muito honesto com você. O que eu vi ontem me assustou, tá? Me assustou bastante. A gente até brincou aqui do placar da amizade e tudo mais. Eu achei até que ia ser 1-1 e quase foi 1-1. Botafogo acabou fazendo gol ali com o Cuiabano no final. Eu tava te xingando, tá? Oficial. Porque assim, a grande verdade é o seguinte. O que eu vejo do torcedor botafoguense hoje é que o torcedor não tem nenhuma expectativa na evolução do trabalho do Renato Paiva. Isso aí. Isso não tem nada a ver com os desfalques ou não. Com os desfalques, a equipe já reclama. Sem os desfalques, o torcedor já reclama. E assim, gente, o cara bobo. Cara, tem um contra-ataque do cara bobo que tava 1-1 no jogo, que aquilo ali mostra o nível do adversário. Foi antes. Ali mostra o nível... Não, escanteio no final, gente. O nível do adversário. Que tinham 3 jogadores passando contra um zagueiro do Botafogo e o cara resolve chutar a bola. E, gente, pelo amor de Deus, eu não queria que ele fizesse o gol, não. Mas um time decente, o cara ia fazer isso aqui, ó. Ia rolar a bola pro lado e ia ser o gol do cara bobo. A verdade é essa. Depende. Então, assim, se fosse o Michel, eu ia ficar... Ai, Vene, poderia ser o contrário. Então, assim, o que assusta, além do torcedor botafoguense, ainda ter o quê? A régua do botafoguense subiu, claro. gente. E tá a régua certo, do botafoguense subiu. A gente viu um time intenso, agrupado, bem treinado, com jogadores que decidiam, com jogadores que chamavam a responsabilidade e que tinha um técnico que conseguia entender cada peça. O que a gente vê agora? A equipa que nos últimos 8 jogos só perdeu com o Botafogo e uma equipa que obviamente organizada, tentou jogar no nosso erro, tentou jogar no contra-ataque, jogadores muito rápidos na frente. Com o resultado, o Botafogo chega aos 6 pontos. Os próximos 2 compromissos na Libertadores da América acontecem no estádio Newton Santos. E o alvinegro depende apenas de si para avançar às oitavas de final. Mesmo assim, o desempenho apresentado até aqui é contestado pelo torcedor. Amigo, este escudo te dá a pressão todos os dias, não há como. E o futebol é isso, pressão, pressão, pressão. E se não ganas, não é só no Brasil. Es en todo el lado, si no ganas te cobran, si no ganas quieren que ganes, es universal, entonces yo tengo que enfocarme a hacer mi trabajo. Eso, y si la presión influye en mi trabajo, no puedo estar aquí, tengo que marchar. Ai, Botafogo, meu próximo adversário no Brasileirão no final de semana. Deixa eu continuar na Libertadores, porque o São Paulo fez... Muito do Alain, e você também, Antônio Carlos. E aí, falta minutagem, claro,
talvez no time do ano passado não tinha espaço, de fato não tinha espaço para o Alan. E aí ele agora ganhando minutagem, ganhando espaço e conseguindo ali entrosar com o time, tá começando a fazer a diferença. Muito legal. E ele tinha entrado, eu acho que 2 ou 3 partidas atrás, né? Ele entrou e jogou até mais tempo. E, coincidentemente, nessas últimas partidas entrou, né, outros no lugar antes dele, né? Vamos dizer assim. Então, o Alan, claro que a gente sabe que ele é um grande jogador, que ele joga muito com a bola nos pés. Ele é um meia, ele praticamente é um volante meia. E o fato é esse: se a gente precisar de mais um volante para atacar, eu acho que o Alan. Se for para defender, no meu modo de ver, é o Danilo. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? É claro que o Danilo participa mais, até porque está jogando de zagueiro também, mas a gente não pode deixar nunca um jogador com essa bagagem toda tão de lado assim, né? Pô, ele não jogou lá fora à toa, ele não fez assim a carreira dele à toa, então a gente tem que dar mais oportunidade para que a gente possa ver outras opções também. Então, a gente sempre torce que o jogador volte, ainda mais quando tem um talento igual ao do Alan. E aí, Maíra, você já tá concordando por aí? Queria ver sua opinião também. Porque eu acredito que um jogador, exatamente, né, como o Antônio Carlos falou, com a bagagem do Alan, vai depender da proposta de jogo. Mas nos últimos jogos, o Botafogo tem jogado numa proposta mais ofensiva, né? Tanto que tem tentado dar mais liberdade ali para os laterais, como a gente viu em campo hoje, tentando deixar o Igor um pouco mais avançado junto com algum outro atacante. Então, talvez o Alan ele possa, sim, ser melhor aproveitado, porque o Botafogo tem tentado jogar mais ofensivamente, né? E aí, talvez ele faça essa distribuição melhor, né? Faça a bola girar um pouco mais, e é o que tá faltando. Porque como a gente vê o Marlon muito isolado, acontece que, às vezes, a gente não consegue entender como é que isso está funcionando com o Gregory, essa comunicação, né? E aí eles ficam um pouco sobrecarregados na defesa e falta esse jogador para fazer uma ligação melhor, né? E aí, o Alan pode entrar para ajudar, né? Não, exatamente. Eu acho que ele é esse jogador. E aí, o Cadu falou do Santi, né? Seria muito interessante, a gente estava discutindo aqui antes, inclusive, que aí, mesmo que a gente não tenha o Savarino contra o Inter, se a gente tivesse o Santi, também colocar ele para rodar, colocar ele ali como meia central, distribuindo tanto na direita, se for o Arthur, quanto na esquerda, se a gente tiver a presença do Igor. Então, tentar dar um volume de jogo nesse meio de campo para ele ser mais ofensivo e também trabalhar um jogador de qualidade como o Santi ali no lugar de Savarino, para a gente conseguir esses resultados dentro de casa de uma forma mais ofensiva mesmo. Pois é. Galera, infelizmente aí o Carabobo não foi... O Botafogo não foi muito bem contra o Carabobo, né? Vamos ver o comentário do Eric Faria, né? Que ele vê Renato Paiva, Eric Faria, que é um comentarista do Sport TV. Ele diz que viu Renato Paiva meio perdido no Botafogo e cobra, né, que é um time que gasta 500 milhões, não pode fazer jogo duro com um cara bobo, né? O Botafogo venceu contra o cara bobo por 2-1, com uma atuação que foi muito ruim e se manteve ali ainda vivo na Libertadores. E no programa Seleção do Sport TV, o Eric Faria ele criticou, né, o desempenho do Alvinegro nesse jogo. Diz assim, ele disse, né, em alguns momentos o Carabobo chegou a ser melhor que o Botafogo. O absurdo da noite está aí. Às vezes você não consegue transformar as chances que cria em gol. Às vezes tem uma vitória irritante, mesmo dominando o jogo e tal. Mas não foi o caso de ontem. Em vários momentos, o Carabobo dividiu o protagonismo do jogo com o Botafogo. Em um time que gasta 500 milhões, não pode fazer jogo duro com o Carabobo, disse Eric. O comentarista cobrou evolução no trabalho do técnico, né, Renato Paiva, que vem sendo alvo aí de críticas da torcida, mas segue prestigiado internamente. Sempre fui um cara que defendia um pouco essa questão de dar tempo para o Renato Paiva. É um cara que chegou com o carro andando, não teve um pré-temporada. O Botafogo abriu mão dos primeiros meses do ano,
não escolheu os reforços, mas já são 12 jogos. Já dá para cobrar um desempenho melhor desse Botafogo. A gente ainda não sabe qual é a cara desse Botafogo. O que ele pensa? Ele tinha encontrado um jeito de jogar contra o Fluminense, com 2 caras mais à frente, aí já não fez de novo. Aí ontem botou o Cuiabano numa outra posição, é um dos melhores jogadores do Botafogo na temporada. Ele mesmo está meio perdido ainda, no sentido em que ele não conseguiu ainda achar o que é melhor. Então esse foi o comentário aí, né, do Eric Faria, que eu concordo completamente. O Botafogo ainda não se encontrou, o Renato Paiva não encontrou as melhores posições para cada jogador. Mesmo com desfalque, o Botafogo não podia ser pior em nenhum aspecto contra o Carabobo. Ele se rebaixou ali, né, com um time praticamente amador. Então, vamos torcer aí para o Botafogo estar melhorando, porque os próximos jogos não serão fáceis também. E o Botafogo precisa vencer tanto no Brasileirão quanto na Libertadores para se classificar.